Atenção, a polícia e o Ministério Público prendem mais de 30 envolvidos. Essas são as imagens aí, ó, do bote da Polícia Civil no tráfico de drogas no sul do Rio de Janeiro, no sul fluminense. O Jackson Silva está ao vivo. Jackson, a gente está vendo aí, isso daí é onde? A gente está vendo as imagens agora. Explica pra gente, isso daí foi uma operação, investigação? Boa tarde. Junto com o MP, né? Tô vendo aí o Gaeco. Isso, Isabelle Benito. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Até o momento, 36 pessoas foram presas nessa operação. A força-tarefa envolvendo a Polícia Civil e o Ministério Público começou ainda na madrugada. A ação, batizada como futebol clandestino, foi para combater o tráfico de drogas nesses municípios do sul fluminense e da Costa Verde. Os agentes foram aos locais para cumprir 87 mandados de prisão e 112 de busca e apreensão. Segundo o GAECO, a investigação iniciou em Barra Mansa. Os traficantes foram identificados através de objetos que foram apreendidos, como celulares, que tinham mensagens de WhatsApp, né, de armamentos também. Então, conseguiram identificar esses traficantes. Durante a investigação, os policiais identificaram que os traficantes aumentavam o arsenal, fuzis, metralhadoras, para continuar no território, dominando o território daquela região. Mais cedo, eu falei com o delegado de lá, o doutor Ronaldo Brito, ele falou que a violência na região continua grande, que o fuzil, né, arsenal desses bandidos aumentou ainda mais, então o combate ali tem sido bem grande. Ele também disse que está indo a Minas Gerais para prender um traficante, já que ele também pertence ao Comando Vermelho, que domina também outras áreas fora do estado do Rio de Janeiro. Vamos falar então com o promotor do GAECO, o promotor de justiça, o Diogo Hertal, que é o responsável por essa investigação. Doutor, muito obrigado pela sua participação, parabéns, que tiro certeiro, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Sim, essa é uma investigação que teve início alguns meses atrás. Foram apreendidos alguns dispositivos de comunicação, telefones celulares. Com a autorização da Justiça, o conteúdo foi extraído e, a partir daí, conseguimos puxar o fio condutor dessa organização. Chegamos à identificação de 87 pessoas já. Essa denúncia tem mandado de prisão contra 87 deles, sendo 20 mulheres e 67 homens. Mas havia grupos de WhatsApp em que traficantes se comunicavam, contendo mensagens de negociação de armas, de drogas, com mais de 150 integrantes em cada um desses grupos. Doutor, antes da Isabelle falar com o senhor, é bom ressaltar que até adolescentes, já é uma tática do Comando Vermelho, né? Até adolescentes foram também recrutados para trabalhar também lá no sul fluminense. Sim, o modus operandi dessas organizações, a gente percebe que crianças ainda muito novas, antes de chegar à adolescência, sim, são arregimentadas para trabalhar nessas organizações e desde muito novos já estão empunhando armas. Lá na região, como o Jackson falou, há poucos anos atrás a região era bem mais tranquila. Hoje há apreensão de fuzis, de granadas nessa região, o cenário é bem mais complicado. Como acontece em Niterói, na região dos lagos. Exato, infelizmente, né? Em todo o estado do Rio de Janeiro e outros locais do Brasil. Infelizmente. Isabelle Benito, o doutor está à sua disposição. Oi, doutor Diogo, obrigada pela participação no SBT Rio, parabéns aí. Essa investigação mostra pra gente o que a gente já sabe, já imagina, mas ouvindo aqui o senhor explicar sobre a operação, 87 pessoas já identificadas com alvo, né, de prisão aí, ou seja, com o trabalho de vocês e da polícia trazendo provas técnicas de que elas são envolvidas não só no tráfico de drogas, mas algo muito crítico que é você cooptar menores e ter essa transação de armas e drogas. E isso me chama a atenção porque a gente fica muito focado na capital, Comando Vermelho, como disse o Jackson, fazendo essa transação de compra de arma pesada, de tráfico de drogas, mas a gente está falando da Costa Verde, sul fluminense, com um modus operandi, se a gente pode falar assim, de tráfico da capital, né, doutor? Sim, exatamente, Isabelle. Na verdade, são os grupos aqui da capital que atuam também nessas outras áreas. Nós temos braços dessas organizações que dominam algumas comunidades aqui no Rio de Janeiro, atuando também na região sul-fluminense, tanto lá na região de Barra Mansa e Volta Redonda, que foram os principais focos de atuação hoje nessa operação, mas também na região de Angra e outros municípios. Inclusive em Ilha Grande, havia mandados para serem cumpridos de prisão em Ilha Grande também. E Minas Gerais também? Sim, sim. Em Minas Gerais também, a equipe da Polícia Civil, inclusive, está lá agora para dar cumprimento a algumas dessas ordens de prisão.
Caraca, Ilha Grande também, para quem não conhece, um paraíso como aquele que você tem que ir de catamarão, catar uma lancha ou barco, o tráfico chegar até uma localidade como essa. E lembrando, né, doutora, a gente que aqui, infelizmente, não deveria, mas diante de tudo que a gente vê e mora numa capital, acaba ficando chocado com a violência do tráfico, com que tudo que é o efeito colateral que um tráfico de drogas, quando se instala no local, ele traz. Você imagina essas pessoas de uma região como Sul Fluminense, como Costa Verde, a violência que não se impera com a ida do crime. Não estamos falando só de tráfico. O que a gente tem que falar aqui é de crime organizado, né, doutor? Sim, isso gera uma queda muito grande na qualidade de vida nesses locais, que pessoas que estavam acostumadas a ter uma vida mais pacata acabam tendo que conviver agora com bandidos fortemente armados, com conflito entre facções. As localidades são dominadas com o poder bélico dessas facções e acaba gerando conflito com os policiais quando vão até lá para implementar diligências de investigação, coisas do gênero. E é bom lembrar também, doutor, que isso também é o reflexo do abandono do Estado, né? Começou com uma comunidade pequenininha, de repente foi se expandindo e deixaram, né? A verdade é que a realidade é que o cobertor é curto, na verdade. Estamos sempre aqui tentando correr atrás do prejuízo. São muitas e muitas as comunidades que estão dominadas no Estado. E o que pode ser feito é a investigação, o trabalho de excelência, como foi feito dessa vez na parceria da Polícia Civil lá da região, junto com o Ministério Público, para que a gente possa tirar esses indivíduos de circulação. Mas a gente sabe que o problema não está resolvido. Então a investigação continua, o material que é apreendido hoje dá aso a novas etapas, novos capítulos dessa investigação. Tá dando recado, Isabelle Benito. Sabe, doutor Diogo e Jackson, antes de eu dar tchau para vocês, eu vou dar um palpite aqui, que é claro que são vários fatores, não um só, né, doutor Diogo? Sabe melhor do que eu, a polícia, vocês, o Ministério Público, principalmente do GAECO, que é um trabalho que eu acho incrível. Mas, assim, um fator que predominantemente ajudou a vagabundagem no Rio de Janeiro, tem pouco tempo, a gente não pode esquecer. O nome dele é Sérgio Cabral, que usou de um plano de unidade de polícia pacificadora para tentar, nos seus planos de poderes, aquele que está preso hoje, diante de toda a corrupção, mas que acabou num espalhamento dessas grandes organizações criminosas, principalmente o Comando Vermelho, quando ele falava que ia ocupar, anunciava a ocupação na comunidade, o Comando Vermelho se espalhou pelo interior, pelo Sul Fluminense, pela Costa Verde, conseguiu se instalar e não teve nenhum combate efetivo ao crime organizado, era apenas um plano eleitoreiro em que a gente viu no que deu. Então, um dos grandes fatores para esse espalhamento, lógico, como disse o doutor Diogo, são vários, mas um deles ele não pode esquecer, foi isso, foi a falácia, a mentira que foi o plano de unidade de polícia pacificadora, que para chegar até lá anunciava a chegada dos policiais e os bandidos conseguiram de forma muito sorrateira abrir um leque para esses bandidos, principalmente para essas grandes organizações criminosas, para se espalharem em locais em que eles ainda não eram terreno conhecido, como é o caso do Comando Vermelho na Costa Verde, no caso de Angra, como disse o doutor, no Sul Fluminense e tantos outros lugares, até mesmo, como disse o Jackson, em Niterói. Obrigada, Jackson, doutor Diogo Hertal, promotor aí do GAECO.